Por ocasião de transmissão ao vivo da UNAB, União dos Advogados do Brasil, em parceria com a Folha Política, o jurista Modesto Carvalhosa discorreu a respeito dos problemas da Constituição Federal e fez severas críticas aos ministros do STF. O jurista encetou criticando o resultado das nomeações feitas pelos presidentes da República. A meritocracia no judiciário é importante, mas não tem ocorrido na prática. Temos de partir das realidades que a política apresenta para criarmos valores e melhorá-las sempre. A factualidade que nós temos é que a meritocracia não existe de jeito nenhum com essas nomeações de presidente da República. Neste contexto, ele aquilatou: de jeito nenhum. Aí você tem pessoas que até teoricamente não têm idoneidade nem moral, nem intelectual e nem jurídica. E estão lá no Supremo, a maioria no STF. Essa coisa da meritocracia não é factual. É melhor arriscar um decanato nos tribunais superiores, será um juiz experiente. Pode não ser o mais brilhante, mas tem experiência. Factualmente, é muito mais apropriado do que nomear pessoas que não têm nenhuma qualificação para ocupar esses cargos nos tribunais superiores no STF. Outro sim, ele foi categórico ao explanar sua visão no que tange aos membros da Suprema Corte. O STF foi reduzido, não passa de uma fábrica de habeas corpus para políticos corruptos, para empreiteiros corruptos, um tribunal corrupto. Lá existem 3 partidos: o partido do PT, o partido do Centrão e o partido da impunidade. O da impunidade tem uns 8 membros. É uma entidade política. Assista. A meritocracia é importante, mas ela não tem sido na prática. Porque você falou em filosofia, a Hannah Arendt tem uma ideia sobre a política, que é a ideia seguinte: a política é um valor factual. Então, como ela é a maior filósofa que existe aí no século XX, segunda metade do século XX, ela falou é um valor factual, ou seja, nós temos que partir das realidades que a política apresenta para podermos criar os valores para melhorá-la sempre. E a factualidade que nós temos é que a meritocracia não existe de jeito nenhum por essas nomeações de presidente da República, tá certo? De jeito nenhum. Então, aí você tem pessoas que até, teoricamente, não estou falando que não tem idoneidade nem moral, nem intelectual, nem jurídica, entendeu? Que estão lá no Supremo, a maioria do Supremo. Então, essa questão de meritocracia é uma coisa não factual. Os fatos mostram que é muito melhor você arriscar um decanato dentro dos tribunais superiores, que será um juiz experiente, que está ali, às vezes ele pode não ser o mais brilhante do tribunal, tá certo? Mas ele vai ali, ele tem a experiência dele, ele fica ali 8 anos, e factualmente é muito mais apropriado do que a nomeação de pessoas que não têm nenhuma qualificação para ocupar esse cargo nos tribunais superiores e no Supremo Tribunal Federal, que vai ser uma coisa constitucional. E o senhor pretende, eu não sei como o Luiz Felipe pretende, através do projeto dele, através de um plebiscito, como vocês pretendem se organizar para que tenha essa propositura, eu tenho certeza que a sociedade vai querer essa nova Constituição. Esse é o desejo do povo. Como é que seria feito isso? Mas, João, Cláudia, é o seguinte, a Constituição, ela é fruto, naturalmente, as constituições são modificadas, não por guerras ou revoluções, por Revolução Francesa, guilhotina, quer dizer, você pode perfeitamente fazer uma Constituição em meio a uma crise política. É o que aconteceu na França com De Gaulle, em 1958, a crise da Guerra da Argélia, que a França entrou num total impasse, num total caos, e fez uma nova Constituição da Quinta República, sem nenhuma revolução, tá certo? Então, na realidade, você aqui no Brasil, as crises estão sucedendo. Eu acho que nós, como você falou, o povo brasileiro está exigindo uma legitimação do poder, porque os poderes estão deslegitimados. O poder judiciário não está legitimado como poder, porque
os tribunais funcionam bem. Mas o Supremo Tribunal Federal é deslegitimado pelo povo brasileiro. O Congresso Nacional, infelizmente, o deputado Luiz Felipe pertence ao Congresso, mas o Congresso Nacional está deslegitimado. E também o Poder Executivo está deslegitimado. O que é de legitimação? O que é um poder legítimo? Um poder legítimo é aquele que é respeitado espontaneamente pelo povo. Isso é que é um poder legítimo. Então, eu tenho uma sentença que eu faço lá, uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Ela é respeitada pelo povo. Não pode ter uma sentença, uma decisão num embargo de declaração do ministro Fachin, dizendo que a terra arrasada e tudo que foi feito. Não tem respeito a essa decisão do povo brasileiro, tá certo? Não tem. Assim também, aquelas decisões, aqueles projetos de acabar com a lei de improbidade administrativa, acabar com a lei de lavagem de dinheiro, etc., a lei de abuso de autoridade, tudo isso deslegitima o poder legislativo. E eu acho que a gente precisa, sim, de uma reforma judiciária, especialmente nos critérios de nomeação do Supremo Tribunal Federal, que, a meu ver, hoje, um critério extremamente político que a gente tem, estritamente político, né, que permite que alguém que reprove em um concurso da magistratura, por exemplo, passe a se tornar ministro da Suprema Corte. É um critério muito, muito estranho, né, que não nos parece tão coerente. Eu queria fazer esse primeiro comentário e já passar ao professor Carvalhosa para fazer esses esclarecimentos, essas pontuações. Então, a questão judiciária, que é uma questão que tem um capítulo inteirinho do livro a respeito do assunto, e que é uma mudança estrutural no sistema judiciário muito significativa. Ou seja, o Supremo Tribunal Federal deixa de ser Supremo Tribunal Federal, como ele existe hoje, que foi reduzido pela incapacidade dos seus membros no plano moral e no plano de exercer as suas funções nacionais. Hoje ele não passa de um tribunal que é uma fábrica de habeas corpus, e uma fábrica de habeas corpus para os políticos corruptos, para os empreiteiros corruptos, para os traficantes de drogas, etc. E um tribunal político. Existem 3 partidos dentro do Supremo Tribunal Federal. O partido do PT, o partido do Centrão e o partido da impunidade. O partido da impunidade tem mais ou menos uns 8 membros. O partido do Centrão tem uns 7. O outro partido tem o resto. Então, é uma entidade política. Por isso a Cláudia fica falando de que eles usurparam o poder do Congresso, que é um poder político, por excelência, mas eles são. Então, o que precisa transformar o Supremo Tribunal Federal num tribunal constitucional, que somente cuide da constitucionalidade ou inconstitucionalidade das leis e dos atos normativos e dos atos administrativos. Só isso. Esse tribunal seria formado, poderia ser até de 11 membros, como hoje, formado unicamente de ministros por antiguidade. Eu proponho, na minha Constituição, que seja no meu projeto, que seja vindo do STJ, mas pode ser por rodízio vindo do STJ, do TST, do Tribunal Militar, quer dizer, por rodízio do mais antigo que vai ocupando. Então, o mais antigo do STJ, por exemplo, sai um ministro daí entra o mais antigo. E ficam todos os ministros do Supremo por 8 anos. É o máximo que ficam. O ministro Castro, por exemplo, agora vai ficar até 2050, por aí, quando os seus netos já serão avós. Né? Então, o que acontece? Ministros por 8 anos, vindos pelo critério de antiguidade. Não é coisa nos tribunais superiores, STJ, Tribunal Militar,
Tribunal de Justiça do Trabalho, também serão por antiguidade. E assim, o Tribunal de Contas, por antiguidade, formado no Tribunal de Contas só de auditores profissionais. E assim também no Ministério Público, tudo por antiguidade, o que permite que você tenha, portanto, não haja política externa influenciando e tornando esses órgãos absolutamente incapazes, e, por outro lado, também acabando com a política interna, que é um horror, esses órgãos, tudo por antiguidade. E outra coisa, o STJ deixa de ser um tribunal recursal, quer dizer, tudo acaba no STJ. Ele vai ser um tribunal unicamente de revisão penal, ações revisionais penais, que é uma ação nova. Todas as ações acabam na segunda instância, terminativamente. Ou então a rescisória de ações cíveis. Quer dizer, é sempre aquela ideia do ministro Pelúcio. Não pode o STJ ser uma terceira instância, não existe isso no mundo inteiro. Ele é só a revisão de processos penais e rescisória de ações civis. E assim você tem um sistema todo nesse projeto de Constituição, em que você cria o sistema de antiguidade para acabar com a influência do Executivo em todas as camadas do Poder Judiciário e também na própria fiscalização dele, do Poder Executivo, que é do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas é nomeado pelo Presidente da República. Você aí vai nomear comigo, vai me fiscalizar a minha roubalheira. Não dá assim, entendeu? Então, realmente, na parte do Poder Judiciário, nós temos aqui uma proposta de simplificação muito grande e que eu acho que vai funcionar muito bem. Essa é a ideia da questão do Poder Judiciário. Pois não. Eu só queria fazer uma questão, uma pergunta bem simples, né? E eu não sei se está abordando o doutor Carvalhosa, porque eu não li ainda o seu livro, né? Mas a questão da DPF, hoje, ela significa uma rediscussão daquilo já discutido em plenário, né? Do próprio Congresso, né? Eles perdem lá e ganham, né, no Supremo Tribunal Federal por meio da DPF, né? Há já alguma previsão específica em termos assim, na reformulação? Não, porque é o seguinte, o projeto é um projeto de uma Constituição, como o deputado Felipe está falando aqui, é uma Constituição principiológica, como ele está absolutamente propondo. É uma Constituição de 134 artigos que não propõe nenhuma minúcia. Ele simplesmente dá os princípios de cada poder, de cada função, de cada competência, etc. Conclama, inclusive, a sociedade civil a assumir o seu papel, a criar aí condições de que haja uma tomada da função pública e da atividade política pela própria cidadania. De modo que nós não temos nessa Constituição de 184 artigos nada que seja um detalhe, porque a Constituição atual, que tem praticamente 3.000 dispositivos entre o enunciado, entre os parágrafos, etc., itens, etc., tem 1.000 regras, mais ou menos. Nós temos 134 regras aqui. É uma Constituição de princípio, não é a Constituição. Por que a Constituição atual, Maurício, ela tem 3.000 regras? Porque ela ingessa os privilégios do setor público. Então, o que a Constituição foi feita é assim, você aí cria umas demagogias aí, de poder, direito político, direitos civis, direito à liberdade, etc. E depois você cria milhares de regras aqui que ingessam os direitos adquiridos do setor público, dos servidores públicos e dos políticos. Então você tem a Constituição toda, ela é feita para realmente não ter nenhum perigo os privilégios de legislações ordinárias. Porque se viesse de legislação ordinária,
o próprio Congresso pode mudar. Quando em Constituição, não. Então você não muda nenhum privilégio, porque ela já está na Constituição. Essa Constituição é um logro, essa Constituição é algo que foi feito contra o povo brasileiro por isso. Então ela tem 3.000 dispositivos, enquanto que esse aqui tem 134. Então 134 regras gerais, como a Constituição francesa, toda a Constituição moderna, é assim, não é uma Constituição, vamos dizer assim, analítica, é uma Constituição principiológica.